Boa noite, pessoal. Vamos começar com a gravação de mais uma videoaula nossa. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a triagem neonatal. Os exames da triagem neonatal, pessoal, são exames que visam identificar alterações que o bebê possa ter que necessitam de intervenção imediata. Então, nós temos o teste do pezinho, nós temos o teste da linguinha, da orelhinha, do coraçãozinho e também o teste do olhinho, tá? Nós vamos falar sobre cada um deles. Eu vou falar um pouquinho também das doenças que são diagnosticadas no teste do pezinho, mas a gente não vai se adentrar muito, né, em fisiopatologia, por exemplo, diagnóstico por imagem, porque o nosso foco é realmente as recomendações da triagem, tá bom? Então a gente vai estar vendo isso agora, né? Talvez eu precise pausar a aula, porque hoje nós estamos tendo um dia agitado aqui, né? Mas isso não interfere muito para vocês, que eu pauso, a gravação continua depois de onde eu parar. É só se vocês notarem aí, porque vai aparecer, né, o programa. Então vamos lá, pessoal. O teste do pezinho primeiro. O teste do pezinho, pessoal, ele é chamado dessa forma porque a forma mais comum de fazer a coleta é através de uma punção na região calcânea da criança. Mas não é a única forma, tá? A gente tem como fazer uma punção venosa também. Então, é importante dizer porque muitas vezes a criança vai coletar exame laboratorial, por exemplo, e ela é furada para o exame laboratorial e é furada de novo para o teste do pezinho. Então não tem necessidade disso, tá? Ele é uma das principais formas de diagnosticar 6 doenças, né? Isso aqui em termos de SUS, tá? Nós temos em particular um teste ampliado, que são doenças graves e que necessitam de tratamento o mais precoce possível, tá? Por isso elas são incluídas no teste do pezinho. Essas doenças são a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a doença falciforme e outras hemoglobinopatias, né, outras anemias hemolíticas, fibrose cística, deficiência da biotinidase, só tem nome bonito, e hiperplasia adrenal congênita. Tá? A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas daqui a pouco. Então, para realizar o teste do pezinho, pessoal, isso é muito importante a gente estar orientando. Ainda na maternidade, a família precisa levar a criança para fazer a coleta, preferencialmente entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê, tá? É possível, pessoal, que seja feito em todo o primeiro mês, né? Não antes de 3 dias, mas em todo o primeiro mês é possível que seja feito. Mas essa primeira semana, né, de 3 a 5 dias, é o melhor período em termos de confiabilidade dos resultados, tá? Antes de 3 dias a gente não recomenda porque tem algumas patologias, como a fenilcetonúria, por exemplo, que necessitam, né, de uma ingestão de proteínas da criança e isso não aconteceu ainda em quantidade suficiente, pode dar resultado falso negativo. Então, por isso, não antes do terceiro dia e não depois de 30 também, pela falta de confiabilidade nos resultados, tá? Como que a gente vai fazer o teste? A gente escolhe um local para punção, geralmente a gente vai utilizar a região plantar lá no calcâneo, tá? E a gente funciona as laterais do calcanhar para evitar que a gente possa estar atingindo o osso. Então a gente vai segurar o pezinho da criança firme, tá bom? Eu vou mostrar uma imagem para vocês, mas sem prender a circulação, tá? Então firme, mas imobilizando, mas sem apertar demais. Então a gente vai fazer a asepsia com álcool, espera secar completamente e só depois a gente vai estar puncionando. Se o sangramento parar por algum motivo, a gente tem que trocar o ciclo do papel filtro. O papel filtro é esse aqui, ó. Então a gente tem que trocar o ciclo, porque a gente não pode sobrepor camadas, tá? Então a gente faz massagem no calcâneo de novo, para que a gente possa estar retirando, massagem com a gás, para a gente retirar o tampão de fibrina que fica quando o sangue coagula, né? Forma uma nova gota e faz uma nova coleta em outro círculo, tá bom? Se a gente não conseguir nova formação de gota, a gente precisa furar novamente no mesmo local para aumentar a lesão e aumentar o fluxo sanguíneo. Se ainda assim a gente não conseguir formação de gota, então a gente vai fazer punção no outro pé, tá? E aí tem alguns cuidados importantes. A gente não pode deixar o sangue coagular, nem no papel filtro e nem no pezinho do bebê. Também não pode deixar uma alta concentração de sangue em um local só, nem fazer sobreposição de gotas de sangue. Então a gente faz a gotinha
coloca no papel filtro, tá? E deixa a gota fluir naturalmente, tá bom? Então a gente só vai, encostou, deixa a gota preencher e depois desencosta quando o círculo estiver todo preenchido. Não precisa, a gente está preenchido exatamente nos limites do círculo não, tá bom? Eles são só para nos dar uma noção da quantidade de sangue necessária para que ninguém coloque sangue excessivamente e encharque o papel, tá? E se você está fazendo a coleta e a gota de sangue parou, você pula para o próximo círculo, tá? Você preenche mais círculos, mas não pode parar e depois voltar para o mesmo círculo fazendo uma sobreposição de camadas de sangue, tá bom? Então, olha aqui, tudo em imagens, tá? Então, a gente vai funcionar aqui nessas áreas, nas laterais da região plantar do calcânio, tá bom? Então, a gente vai massagear o local para estimular a circulação, fazer asepsia, tá? Esperar secar, segurar firme o pezinho da criança, mas sem apertar demais. Faz uma punção e espera a gotinha fluir. À medida que a gota for fluindo, a gente encosta o papel filtro. Então, tá vendo? A gente não precisa seguir exatamente os limites, tá? Passou preencheu um círculo, pressiona, né? Massageia o pezinho do bebê, forma uma nova gota, preenche outro círculo, tá? Sempre movimento único. Então, formou a gotinha no pé do bebê, encosta o papel filtro, preencheu o círculo, desencosta. Encosta o papel filtro, coagulou ou não preencheu, forma uma nova gota, massageio para tirar o tampão de fibrina e vou para um novo círculo, tá bom? Então acabou, a gente, né, limpa o pezinho do bebê e coloca um curativinho, tá? Agora a gente vai ver as doenças que são diagnosticadas pelo teste do pezinho, tá bom? Então a primeira delas é o hipotireoidismo congênito. O hipotireoidismo, pessoal, vai ser a diminuição ou a ausência dos hormônios tireoidianos. E a gente tem aumento do hormônio estimulante da tireoide, que é o TSH, tá? É a causa de deficiência intelectual mais comum, né? A causa evitável, tá? Que nós temos atualmente. Então, na triagem neonatal, a gente vai fazer a dosagem de TSH. Normal é que ela esteja no valor de referência menor do que 10, tá? Se não estiver menor do que 10, estiver entre 10 e 20, a gente vai fazer coleta de nova amostra. Se a nova amostra estiver menor do que 10, normal. Maior do que 10, a gente tem que fazer uma consulta urgente, tá? E se o valor vier maior do que 20, na primeira ou na segunda amostra, a gente precisa referir a criança urgentemente para consulta, porque precisa de intervenção precoce, tá? As alterações que nós vamos ter como manifestações clínicas nas primeiras semanas de vida são dificuldade para se alimentar, criança tem icterícia prolongada, edema, né, hipotermia, as fontanelas, as moleiras ficam amplas, aumentadas, o abdômen fica distendido, inchado, tem hérnia umbilical, tem bócio, né, que é aquela papadinha debaixo do pescoço, macroglossia, que é o aumento da língua, e aí forma uma face excretínica. O que é isso? É essa facezinha aqui do bebê, tá vendo? Com a linguinha aqui de fora, tá? O bebê também vai ter letargia, que é característico, tô tirando aqui para vocês conseguirem visualizar a pele marmorada, que é um dos sinais do hipotireoidismo congênito. Então o bebê fica hipotônico, né? Fica aquele bebê molengão, choro rouco, narizinho fica obstruído, tem dificuldade de respirar, tem constipação, né? Lembra que no hipotireoidismo todas as funções ficam diminuídas, tá? Então a pele fica pálida, seca, descamativa, a pelezinha marmorada, que é esse aspecto aqui, parecendo mármore, e também carotinêmica, que é uma pele alaranjada, sabe? Tipo, parecendo que a criança comeu 1 quilo de cenoura. E ele tem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então ele tem um atraso global no desenvolvimento. A confirmação diagnóstica vai ser feita através da dosagem sérica, né, uma coleta laboratorial de TSH e também de T4 livre. Se for confirmado o hipotireoidismo, precisa iniciar o tratamento, que é fazer a reposição hormonal, né, com hormônio levotiroxina, e essa reposição é feita até a criança fazer 3 anos. Quando a criança faz 3 anos, a gente faz uma pausa, porque o hipotireoidismo ele pode ser transitório, tá? Então faz uma pausa, uma nova dosagem dos níveis hormonais. Se persistir, aí volta com a reposição. Próxima doença, a fibrose cística. A fibrose cística, pessoal, ela é uma doença hereditária,
tá? Ela vai acometer vários órgãos do corpo, mas os principais são os pulmões e o pâncreas. Bom, então, como é hereditária, o paciente, né, a criança vai herdar esse gene da mãe e do pai, tá? Para que ela possa estar desenvolvendo a fibrose cística. Não tem cura a doença, mas quanto mais rápido você diagnostica e entra com tratamento, maior a qualidade de vida do paciente, maior a sobrevida. Tá? Muitos desses pacientes chegam aí até a idade adulta, onde geralmente eles precisam de transplante pulmonar, na maioria das vezes, para estar garantindo sobrevida. Tá? Então, a gente vai fazer o rastreio na triagem neonatal, que é o exame do pezinho, e a gente vai fazer a dosagem da tripsina imunorreativa, que é o marcador da fibrose cística. Então, na primeira amostra, o valor tem que estar o valor alterado na primeira amostra, né, menor ou igual a 70, a gente solicita uma segunda amostra. Se na segunda amostra vier alterada, né, ou a coleta for feita com mais de 45 dias de vida, né, onde a gente tem uma dificuldade na confiabilidade, é preciso solicitar o teste do suor, né, que nada mais é um teste não invasivo, tá? Você faz a estimulação do suor e do paciente e faz a coleta para fazer uma dosagem de cloretos. Tá? O nível de cloreto é aumentado, o paciente com suor salgado na fibrose cística. É o teste padrão ouro para confirmação diagnóstica. Tá? Então, na fibrose cística, como manifestações clínicas, a gente vai ter ilho meconial, que é a obstrução do ilho, tá? Pela produção de suco biliar espesso, e aí obstrui o ilho, e aí o paciente vai ter, além dor, né? Então a criança chora muito, tem distensão abdominal, ela não consegue eliminar o mecônio, pode ficar vomitando, tá? É esse o quadro clínico característico. Muitas vezes você consegue fazer uma palpação de massa no intestino da criança, tá? Que é o local onde tem obstrução. Diarreia crônica pode acontecer, tosse crônica, tá? Devido ao acometimento dos pulmões, desnutrição, porque se acomete o intestino, a gente tem dificuldade de absorção de nutrientes. O suor salgado, que é característico devido ao aumento da concentração de cloreto, tá? Desidratação frequente, porque perde sais minerais. Fezes gordurosas, que é a esteatorreia. Dificuldade para respirar. Pneumonia de repetição, sinusite crônica. Baqueteamento digital, que são esses dedinhos aqui inchados, em formato de baqueta, tá? O paciente tem cirrose hepática também e prolapso retal, que é a exteriorização do reto, tá bom? Então, esses são os principais sinais e sintomas da fibrose cística. O tratamento, pessoal, ele é multifatorial. Então, a gente trata o paciente com dieta, né? Uma dieta hipercalórica, hiperlipídica e hiperproteica. Porque vocês viram que o paciente ele tem diarreia de repetição, tem dificuldade de absorção de nutrientes, então ele precisa estar fazendo essa dieta hiper, né, calórica, lipídica e proteica para não estar tendo uma perda de peso tão acentuada e não estar evoluindo com a desnutrição. Tá? É feita reposição de enzimas, como por exemplo a enzima pancreática, suplementação de vitaminas lipossolúveis, né, vitamina A, D, E, vitamina K, antibiótico terapia precoce, nos casos que o paciente apresenta infecção pulmonar. Né? Então, na suspeita de infecção, entra com antibiótico terapia. Terapia mucolítica, né? É a aplicação de medicações mucolíticas para estar facilitando a eliminação do muco, tá? Do epitélio ciliar respiratório, e é feito também a fisioterapia respiratória. Então, o paciente faz suplementação vitamínica, ele faz reposição de enzimas, tem uma dieta específica, geralmente os exercícios da fisioterapia respiratória e faz inalações, né, na terapia mucolítica várias vezes ao dia, tá? Isso até ele precisar de um transplante de pulmão, aí ele vai para a fila onde ele aguarda, tá? Geralmente a doença se complica, pessoal, no final da adolescência e início da vida adulta, tá bom? A deficiência da biotinidase. A deficiência da biotinidase é uma doença genética, né? Ela tem uma herança autossômica recessiva e a caracterização dela é a deficiência da enzima biotinidase, que é a enzima responsável pelo metabolismo da biotina. Tá? Então, é preciso que tenha biotinidase para que a vitamina biotina seja utilizada pelo organismo. Tá? Na ausência dela, o organismo não consegue e aí a gente tem uma dificuldade maior na obtenção da mesma. Tá? Então, para tratar, como o paciente não consegue
processar essa vitamina na dieta, ele faz uma reposição diariamente da biotina, isso por toda a vida, tá bom? Então, tanto se o paciente tiver deficiência parcial quanto total da biotinidase, ele vai precisar fazer reposição da biotina, tá? Vou tomar água, tô garganta seca já. Quanto aos sinais e sintomas, nós temos atraso no desenvolvimento, o paciente pode ter convulsão, problemas respiratórios diversos, né? Então, tem apneia, taquipneia, dispneia, respiração ruidosa, o paciente fica hiperventilando, problemas na pele também diversos, seborreia, dermatite atópica, erupção na pele, alopécia, tudo isso, pessoal, porque a biotina ela é essencial para o funcionamento desses sistemas, tá? Então, respiratório, né, cutâneo, para o desenvolvimento saudável. Então, na ausência dela, o paciente vai apresentar esses sintomas: hepatosplenomegalia, que é o aumento do baço e do fígado, tá? Perda de audição e de visão, o paciente pode ter problema na fala, na coordenação motora, que a gente chama de ataxia, tá? Infecções por repetição, hipotonia, então a criança fica molenguinha, né? Letargia, acidemia lática, que é o acúmulo de ácido lático, e com tudo isso o paciente pode estar evoluindo para o coma, tá? Então é fundamental o diagnóstico precoce da deficiência da biotinidase para que a gente possa estar entrando com o tratamento, tá bom? O resultado do teste do pezinho vai vir positivo ou negativo, né, para deficiência. E se o resultado vier positivo, é sinal de que a biotinidase está baixa, tá? Pode ser uma deficiência parcial ou total, tá? Então, quando o resultado, né, da triagem neonatal for positivo, a gente precisa estar contatando os pais para fazer uma nova amostra, para que a gente possa estar confirmando. Porque podem ocorrer casos de falsos positivos, tá? Problemas na coleta, ou até mesmo alguns fatores relacionados ao nascimento da criança. Então, se o segundo exame estiver alterado, também vier positivo, vai ser colhida uma terceira amostra laboratorial para um exame quantitativo, que vai dizer a porcentagem, tá, da biotinidase. Então, baseado no teste quantitativo, a gente vai classificar essa deficiência em dois números, tá? A deficiência profunda é aquela onde o paciente tem menos do que 10% da atividade normal da biotinidase. E a deficiência parcial é aquele que ele tem entre 10% a 30% da atividade normal da biotinidase, tá bom? Próxima doença, são 6, né? Como a gente viu, a gente já está quase lá. É a fenilcetonúria, pessoal. A fenilcetonúria ela vai ocorrer quando eu tenho ausência ou deficiência da ação de uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase. Tá? Ela é responsável por metabolizar uma substância chamada fenilalanina, tá bom? Na ausência dessa enzima, a gente tem um acúmulo desse aminoácido e esse acúmulo é tóxico, tá? Então, havendo acúmulo, a gente tem lesão do sistema nervoso central e aí eu tenho deficiência intelectual, tá? Que ela vai evoluindo de maneira progressiva e também irreversível, tá bom? Sem o tratamento adequado, a criança vai começar a apresentar os sintomas entre o terceiro e o sexto mês de idade, né? Que sintomas são esses? O paciente tem vômito, eczema, né? Então tem o rash cutâneo, uma dor característica da doença na urina, pode apresentar microcefalia, convulsões, né? Que são sinais aí do dano neurológico e também, como sinal de dano neurológico, o atraso no desenvolvimento e crescimento da criança. O teste da triagem, pessoal, a gente vai fazer a dosagem, então, da enzima, tá? Da fenilalanina hidroxilase. Então, quando a dosagem for maior do que... Desculpa, gente, não é enzima, a gente vai dosar a fenilalanina, tá bom? Então, quando o resultado for maior do que 240, a gente vai considerar um resultado suspeito para fenilcetonúria. E aí tem que estar fazendo exame laboratorial para confirmação, tá? O tratamento é feito com a dieta especial, para que a gente não faça a ingesta, né, aumentada da fenilalanina, para não estar fazendo um acúmulo tóxico no organismo. Então,
a gente tem restrição da ingestão de proteínas, tá? E aí é utilizado uma reposição de um substituto proteico, que é uma mistura de aminoácidos, tá bom? Esse tratamento, né, que é a dieta, ele é mantido por toda a vida. Tá? Então, os alimentos, essa dieta da fenilcetonúria é chamada dieta PKU, tá? E nela os alimentos proibidos são as proteínas. Então, carne, aves, pescados, ovos, leite, não pode. Tá? Cereais, derivados, né, papas de cereais, caldos de carne e legumes são alimentos que têm uma ingesta controlada, tá? Então a dieta vai ser acompanhada por nutricionista. Os alimentos de ingesta livre são os açúcares, né, os azeites, as gorduras, manteigas, frutas e vegetais, tá bom? Então tudo que for proteína ou que tiver uma quantidade significativa de proteína, ou vai ser proibido ou vai ter uma ingesta controlada, tá? Para que a gente não tenha acúmulo de fenilalanina no organismo e que esse acúmulo não seja tóxico para o sistema nervoso central. Eu acho que é a última, a doença falciforme, tá? São muitas, né? A vantagem da videoaula é que vocês podem voltar para ouvir de novo, né? E tem a apostila para dar o suporte para vocês, tá? Porque é algo complicado, mas como eu disse, o nosso foco não é esse, tá? O nosso foco é como são feitos os testes, as recomendações, o que é que eles previnem, tá bom? Quem é que vai fazer? Então, a doença falciforme é uma doença sanguínea, tá? Hereditária, crônica, e das doenças crônicas, né, é a mais prevalente que nós temos, inclusive aqui no Brasil, tá? O nome dela é doença falciforme porque as hemácias, elas têm um formato de foice, tá? Tipo uma meia-lua, uma lua minguante, tá bom? Elas ficam rígidas, então elas vão se aderir na parede dos vasos sanguíneos e isso obstrui a circulação sanguínea. Causa vários problemas, porque ou eu fico com o órgão cheio de hemácias, ou eu fico com o órgão sem a circulação de hemácias, tá? Então, ambos os fatores vão nos causar problemas. Nós vamos ver a manifestação clínica. Então, o diagnóstico é feito através da... Achei que o gato ia passar aqui na frente da câmera. Então, o diagnóstico é feito através da triagem neonatal, que é o teste do pezinho, tá? Então, tem que ser realizado em terceiro e quinto dia de vida. Se a criança estiver fora da idade do teste do pezinho ou for adulto, né, o diagnóstico é feito através de um exame chamado eletroforese de hemoglobina, tá? Que ele vai nos dizer se nós temos hemoglobinas alteradas. Então, a doença falciforme, ela vai ter como manifestação crises de dor, tá? Que são chamadas crises álgicas. Essa dor, né, muitas vezes pode ocorrer nas mãos e nos pés da criança, é chamado de síndrome mão-pé. Não é síndrome mão-pé-boca, doença viral, tá? A síndrome mão-pé é a causa de dor nos membros das mãos, né, e nos pés, devido à obstrução da circulação, tá bom? Característica da anemia falciforme. Então, o paciente da doença falciforme, o paciente pode ter anemia, tá? Anemias agudas, crônicas, tem icterícia, infecções recorrentes e febre, tá? Sequestro esplênico agudo. O que é o sequestro esplênico agudo? Eu tenho um acúmulo de hemácias no baço, e aí o baço fica edemaciado, ele fica inchado, tá? E aí o paciente precisa de intervenção, tá bom? Posso ter AVE, né? O paciente pode ter derrame, eu não posso não, o paciente que tem doença falciforme, ele pode ter um AVE, um AVC, porque obstrui circulação, tá? Priaprismo, que é a manutenção da ereção, né? Sem estimulação sexual por muito tempo, porque o paciente tem ereção, e aí as hemácias obstruem a circulação, então o sangue fica acumulado no pênis. E o pênis não consegue retornar à flacidez, tá? Síndrome torácica aguda, que é a presença de infiltrado pulmonar, junto a sintomas respiratórios, né, como dispneia, por exemplo, febre, sintomas infecciosos, e necessita também de intervenção, né, tratamento, medida de suporte, oxigenoterapia, antibiótico terapia, algumas vezes transfusão sanguínea, porque o paciente pode ir à morte, tá? Crise aplásica, né, que é uma caracterização de anemia aguda no paciente, com diminuição dos reticulócitos, e pode acontecer também ulcerações na pele devido à falta de circulação, tá bom? O tratamento, pessoal, ele é feito com equipe multiprofissional.
porque o tratamento depende muito do quadro que o paciente vai obter. Então, alguns pacientes eles vão estar recebendo um sangue especial, tá? Para pacientes com doença falciforme. As vacinas que eles recebem são diferentes. E aí depende do quadro. Se está até apresentando quadro respiratório, quadro de dor, se os sintomas estão relacionados ao baço, se são dermatológicos. Então é multiprofissional e o tratamento vai ser também multifatorial, tá bom? Não era a última. A gente ainda tem a hiperplasia adrenal congênita. A hiperplasia adrenal congênita, pessoal, também é uma doença genética, tá? Onde eu vou ter a diminuição dos hormônios cortisol e aldosterônica e aumento da produção de hormônios androgênicos, né? Que são os hormônios masculinos, pela glândula suprarrenal, tá? Que também é chamada de glândula adrenal, por isso hiperplasia adrenal congênita. O cortisol, pessoal, e a aldosterona, eles vão regular diversas funções no organismo, tá? Então, manutenção do nível de açúcar, de sal, de água no organismo. O cortisol também vai atuar na resposta ao estresse. Então, pessoal, deixa eu trazer meu rostinho para cá. Quais são as manifestações clínicas da hiperplasia adrenal, né? Vou falar dessa aqui que eu acho que já deve ter chamado a atenção de vocês. Isso aqui, pessoal, é uma virilização de um genital feminino, tá? Porque eu falei com vocês que na hiperplasia adrenal a gente tem um aumento dos hormônios andrógenos. Então, o que pode acontecer? A genitália, a menina, né, a criança do sexo feminino, ela nasce com a genitália masculinizada, virilizada, tá? Nesses casos aqui, pessoal, precisa de intervenção cirúrgica. Então, isso aqui é uma genitália, tá, de uma criança do gênero feminino, né, antes da intervenção cirúrgica, com virilização e após a intervenção cirúrgica, tá? Então, vocês veem que a intervenção é reconstruir, porque aqui é como se fosse, são os grandes lábios, né, que eles são aqui obstruídos, né? Obstruídos não, eles são colados, aderidos, a palavra, tá tentando lembrar. Então, o médico ele vai fazer a exposição do intrólito vaginal, tá? Aqui nós temos os grandes, pequenos lábios, e o clitóris ele fica aumentado, tá bom? Devido aos hormônios masculinos também. Então, vai fazer uma cirurgia também para esse reposicionamento desse clitóris. Não é uma cirurgia fácil, tá? É uma cirurgia delicada, passível de complicações, né, complicações na vida sexual, complicações funcionais, de continência. Então, ela deve ser feita por um profissional, né, um cirurgião plástico com muita experiência, tá bom? Porque é uma cirurgia delicada. Deixa eu voltar para o meu cantinho, que eu gosto do meu rosto do lado de cá. Não sei porquê, acho que é porque o título dos slides sempre estão do lado de cá. Então, quando a criança nasce, ela pode não ter sintoma nenhum, tá? Exceto quando tem a virilização. E as manifestações clínicas, na forma mais comum, que é a forma perdedora de sal, vão acontecer a partir da segunda semana de vida. Então, a criança vai apresentar depressão de volume com desidratação, então ela perde muito líquido, né? Tem hipotensão por isso. Hiponatremia, o que é hiponatremia? Diminuição do nível de sódio no organismo. Ela perde muita água, perde muito sódio, então os níveis ficam baixos, tem hiponatremia. E hiperpotassemia, que é o aumento de potássio, tá? Tem vômito e perda de peso persistente. Se eu não identifico e não começo a tratar, a criança pode ir a óbito por causa disso, tá bom? Além disso, né, quando a gente não tem tratamento adequado, tá, e precoce, vai acontecer o fechamento das epífises ósseas precoce. E isso vai resultar o quê? Diminuição da altura da criança, tá? É como se porque os ossos eles vão crescendo, vamos dando altura. Então fecha, o osso vai ficar daquele tamanho ali, isso interfere na altura da criança na vida adulta, na altura final que ela vai apresentar. Então, o diagnóstico é feito através do exame do pezinho, né, onde a gente vai fazer a dosagem do hormônio 17-hidroxiprogesterona, lá naquele papel filtro, tá? Quando eu tenho um aumento desse hormônio, quer dizer que a produção de cortisol está bloqueada, o que vai levar à suspeita diagnóstica, tá bom? A confirmação vai ser feita junto ao acompanhamento clínico, né, e monitorando os níveis plasmáticos dos hormônios da glândula suprarrenal, tá? Então, os hormônios andrógenos,
que se mantêm elevados, e também a hidroxiprogesterona. O tratamento vai ser através da correção dos níveis desses hormônios, tá? Então a gente vai suprir os hormônios que estão deficientes, corrigir o distúrbio hidroeletrolítico, tá? Então muitas vezes a gente precisa estar fazendo reposição de líquidos, né? De água e sódio, evitar crises da glândula adrenal e controlar as manifestações andrógenas. Então a mulher pode ter aumento de pelos, né? Na criança ela pode ter virilização da genitália, então a gente precisa estar intervindo, tá? De maneira que a gente possa estar preservando a altura final da criança e também a fertilidade, tá bom? Então diariamente ela vai receber os hormônios que não estão sendo produzidos, tá? Quanto mais precoce o tratamento, menor a chance que eu tenho de uma desidratação grave e menor risco de morte, tá bom? E quanto mais precoce o diagnóstico e intervenção na genitália, né, melhor o meu prognóstico, tá? Uma cirurgia que ela deve ser feita de maneira precoce, tá bom? Agora sim, a gente acabou o teste do pezinho. Os outros testes são menores, tá, pessoal? E vamos para o teste da linguinha. O teste da linguinha, pessoal, a gente que é enfermeiro, a gente vai estar fazendo a verificação do frênulo, que é a análise anatomofuncional. O teste completo é feito pelo fonoaudiólogo, tá bom? Então, o teste da linguinha, ele é um exame padronizado para ser feito na triagem neonatal, tá? Porque ele é fundamental, inclusive, para os problemas da amamentação. A língua, né, o frênulo curto, ele vai interferir em outras coisas também, como, por exemplo, a fala, tá? Mas como complicação mais precoce que nós temos é a dificuldade da amamentação e as consequências dessa dificuldade, tá? Então, a gente tem um protocolo para seguir, e esse protocolo que é dividido entre a história clínica, coletar essa história clínica, avaliação anatomofuncional e a avaliação da sucção nutritiva e não nutritiva. Como eu disse, nós vamos fazer a avaliação anatomofuncional, tá bom? Ele pode ser aplicado por partes, tá bom? Porque logo que a criança nasce na maternidade, geralmente a gente vai fazer só a avaliação anatomofuncional, né? Porque a avaliação da sucção, por exemplo, ela exige muitas vezes adaptação, tá? Então pode demorar mais dias para que a gente consiga uma avaliação adequada. Então, como que a gente vai fazer essa avaliação anatomofuncional? Observar a postura dos lábios da criança em repouso, então se eles ficam fechados, entreabertos ou totalmente abertos. E aqui vocês podem ver na frente que eu tenho a pontuação, tá? A tendência do posicionamento da língua quando a criança chora. Então aqui eu tenho a tendência do posicionamento e o formato, tá? Então se a língua fica aqui na linha média, na linha elevada lá em cima, na linha média com as laterais elevadas, ou a língua fica baixa, tá bom? Com elevação das laterais. Quanto ao formato, pode ser arredondada, com a fendinha aqui no ápice, ou formato de coração, tá? Quanto ao frênulo, eu consigo visualizar, tá? Eu não consigo visualizar ele, eu consigo visualizar com a manobra de colocar o dedo na língua da criança e elevar, tá bom? A espessura, se ele é delgado, fino, ou é espesso, mais grosso. A fixação do frênulo na face sublingual, tá? Então, se ele está aqui no terço médio, que é o local normal, se ele está entre o terço médio e o ápice, ou no ápice, que é na pontinha da língua, tá? E a fixação no assoalho da boca, se ele está aqui nas carúnculas sublinguais, essa região aqui, ou se está aqui na crista alveolar, tá bom? Então, vocês vão fazer toda essa avaliação e vão somando a pontuação. Entre 0 ou 4 está normal, entre 5 a 6 é duvidoso, eu preciso fazer um reteste, tá? E entre 7 ou mais eu preciso fazer a frenectomia, tá bom? Então, o ideal é que a gente faça nas primeiras 48 horas de vida do bebê a análise anatomofuncional, porque a análise de sucção pode demorar, né, de 15 a 20 dias para que a gente possa conseguir avaliar devido à adaptação do bebê, tá? Então, mas só com essa avaliação inicial a gente já consegue falar se vai ser necessário fazer a frenectomia ou frenotomia ou PIC ou não, tá? O ideal é que seja feito ainda na maternidade, de maneira bem precoce para evitar problemas maiores com a amamentação, tá bom? O teste da orelhinha. O teste da orelhinha, pessoal, não somos nós que fazemos, tá? Vocês
devem saber, né, que é um teste da triagem neonatal e como ele é feito, mas não somos nós que fazemos, é a fonoaudióloga que faz, e havendo necessidade de reteste, alterações, depois ela vai caminhar para um otorrinolaringologista, tá? Então, pode chamar de teste da orelhinha, pode chamar de exame de emissões otoacústicas evocadas, que são as ondas que são emitidas para análise, ou TAM, que é triagem auditiva neonatal, tá? Então, é um exame rápido, é um exame simples, não é invasivo, tá? Não, o bebê não sente dor. A melhor forma de fazer é com o bebê dormindo, porque ele tem que estar quietinho, tá? E se ele não está dormindo, é difícil que ele esteja quietinho. Então, nada mais é feito do que colocar um fone de ouvido na orelhinha do bebê e são emitidas ondas, né, otoacústicas evocadas, tá? Então, elas são emitidas, vão passar pela cóclea do bebê, a cóclea vai transformar essas ondas em vibrações, que são sonoras, que são lidas, vai transformar as vibrações em impulsos nervosos, que são lidos, né, depois como uma resposta coclear, captada pelo aparelho e avaliado pelo médico ou fonoaudiólogo que está aplicando, tá? Então, não somos nós enfermeiros que fazemos. Se der alteração, a criança tem que fazer um reteste. Se tiver um reteste alterado também, o fono vai ter que encaminhar para um serviço de referência, tá? Então, vai ter que passar pela avaliação do otorrino, uma nova avaliação com fono e o acompanhamento no serviço de referência para estar avaliando a audição da criança, tá bom? Então, o ideal, pessoal, é fazer o mais precoce possível, tá? Então, ainda na maternidade. Se não for possível, naquela primeira consulta, né, de puericultura, a gente já encaminha para ser feito o teste da orelhinha na criança. O teste do olhinho nós fazemos, tá? De todos esses, só o que a gente não faz é o teste da linguinha completo e da orelhinha, tá? A triagem neonatal a gente faz coleta, o teste da linguinha a gente faz a análise anatomofuncional, o teste do olhinho a gente faz e do coraçãozinho também. Então, o teste do olhinho, pessoal, é chamado teste do reflexo vermelho, tá? Então, ele vai servir para o diagnóstico, né, de várias doenças que são relacionadas à acuidade visual. Então, a gente pode ter o diagnóstico de catarata congênita, de retinoblastoma e outras doenças. Então, ele é realizado na maternidade, é repetido nas consultas de 4, 6, 12 meses e também na consulta de 2 anos de idade, tá? Não é invasivo, tá bom? A gente vai utilizar só um oftalmoscópio, tá bom? Então, ele é um teste muito rápido de ser feito. Como que a gente vai fazer? A gente vai direcionar o oftalmoscópio para os olhos da criança e ele vai emitir uma luz. Se a criança não tiver nenhuma estrutura ocular alterada, então se a córnea, a íris, a pupila, o cristalino, o morvítreo, a retina, a câmara anterior, se todos eles estiverem normais, essa luz vai passar por todas essas estruturas, tá? Vão atingir a retina de forma normal e vão gerar um reflexo vermelho ou em tons de vermelho. Havendo alteração em alguma dessas estruturas, essa luz não vai passar de forma a gerar o reflexo vermelho. Então, esse reflexo vai estar com cor alterada, não vai estar homogêneo, parte está vermelha e parte não, e a simetria, né, em ambos os olhos também vai estar alterada. Então, para que vocês consigam visualizar, né, a gente coloca o oftalmoscópio. Então, o normal é os 2 olhinhos vermelhos, tá? Aqui, esse aqui tá normal e esse aqui não, tá vendo? Parte dele tá vermelhada, aqui já ficou meio esbranquiçado, tá? Olho direito alterado, porque não tem o reflexo. Aqui pro meio. Esse tá normal, olho esquerdo alterado, olho esquerdo alterado, olho esquerdo alterado, tá vendo? A cor tá opaca e aqui não tem reflexo em nenhum dos olhos, tá? Então, é essa facilidade. Havendo alteração, a gente vai encaminhar para o pediatra, que vai encaminhar para o oftalmo, tá? Deixa eu clicar aqui. E por último, o teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho também é um teste rápido, tá? É feito com oxímetro, não é invasivo, tá bom? Tranquilo.
Então, ele é feito na maternidade em bebês que tenham mais que 34 semanas, tá? A melhor forma de fazer é entre 24 e 48 horas de vida. Por quê? Antes de 24 horas, eu tenho alterações no organismo do bebê que podem alterar, né, atrapalhar o resultado. Então, o bebê está passando por uma adaptação respiratória, a saturação pode estar baixa, dar um falso positivo. Né? E depois de 48 horas, é complicado, porque eu não posso dar alta para o bebê sem fazer o teste do coraçãozinho. E havendo alteração, eu tenho que repetir depois em 1 hora. E havendo alteração, eu tenho que encaminhar para o bebê para fazer uma eco, tá? Então, eu faço entre 24 e 48 horas de vida do bebê. O teste, pessoal, é feito com o oxímetro. Então, eu vou colocar um oxímetro na mão do bebê e depois no pé, tá? Mesmo lado, mão direita, mão esquerda, pé esquerdo, tá bom? Qual que vai ser o meu parâmetro de referência? Tem que estar acima de 95 a saturação e com a diferença menor do que 3. Então, por exemplo, se na mão der 98, o pé deu 96, normal. Se na mão der 97, o pé deu 95, normal. Se na mão deu 94, independente do valor do pé, está alterado, porque tem que estar acima de 95, tá bom? É igual ou maior a 95. E se na mão deu 100, no pé deu 96, também está alterado, porque tem que ter uma diferença menor do que 3%. Tá bom? Então, é dessa forma que é feito. O teste do coraçãozinho, pessoal, inclusive os técnicos de enfermagem também podem fazer, tá? Desde que tenham capacitação. Então, o enfermeiro pode estar fazendo todos os testes, menos o da orelhinha e o teste da linguinha completo, tá? Fugindo a palavra. Teste da linguinha completo. E o técnico de enfermagem pode estar fazendo o teste do coraçãozinho, tá? Com treinamento e também a coleta do teste do pezinho com treinamento, tá bom? Então foi só isso tudo, tá? Não é uma aula assim tão grande, né? Deixa eu ver quantos minutos que deu aqui. É um pouquinho grande, 40 minutos. Mas assim, é um conteúdo que é mais chatinho, né? Então, vejam a apostila, vejam a videoaula com calma, façam anotações, né? Depois eu vou estar passando os exercícios, tá? Para vocês. E vamos tirar as nossas dúvidas no dia da aula, tá bom? Somente isso por hoje. Até a nossa próxima aula.